Muito boa noite. Nessa sexta-feira 13, os mercados lá nos Estados Unidos abriram no vermelho, mas conseguiram fechar no azul. O que aconteceu? E por aqui, quais são as últimas notícias da Americanas? Isso e muito mais no Ibovespa hoje. Antes da gente continuar, senta o dedo no joinha ou no coraçãozinho para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas que precisam de informação de qualidade. Eu passo o dia inteiro dentro do pregão para trazer o que existe de melhor em questão de informação para você, investidor. Primeiro, Estados Unidos, seguinte, temporada de resultados por lá. O dia foi azedo, tá? Começou com viés negativo. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas lá. Olha a abertura. Saiu uma série de resultados. Começou a temporada de balanços no dia de hoje. JP Morgan, Citibank vieram abaixo da expectativa e com isso as bolsas por lá amanheceram no vermelho. Mas ao longo do dia foram saindo informações, expectativas, sentimento do consumidor. Índice da Universidade de Michigan, isso trouxe realmente a esperança de que os juros vão sim cair, que a inflação é passageira, tá? E a gente já tá olhando para o final. E aí voltou o otimismo e os índices fecharam muito positivo. Na semana, a gente vê aqui o S&P fechando com 2,67 e 4,16 no mês. Que começo show de bola. Já o Dow Jones teve um dia parecido, mas alternou ali entre mínimas e máximas, mas também fechou no 0,33. Já aqui em Brasólia, já amanhecemos com o dia lá embaixo. Olha o nosso gráfico do nosso dia. Esse daqui traz minuto a minuto como foi o nosso índice. Já abriu com viés negativo, tá? Mas na semana acabamos conseguindo fechar com um número bastante positivo, 1,79. Claro, não como a nave mãe. Foram 6 pregões de alta para aí ter essa realização. Ontem, com o fato da Americanas, veio o mau humor, o medo que isso contaminasse os bancos e com isso os mercados tiveram aí um mau humor que foi refletido também no dia de hoje. E aqui a curva de juros no dia de ontem, no dia de hoje, quando os juros vão para baixo, a expectativa de crescimento das empresas aumenta e com isso as bolsas sobem. Então, dia positivo acabou refletindo principalmente nas empresas de tecnologia e de varejo. Fora via varejo que essa daí não conseguiu realmente respirar. Com isso, o nosso Ibovespa fechou com queda de 0,85 no dia de hoje. No pior momento do dia, chegou a cair 1,27. Mas, Americanas, no melhor momento do dia, chegou a subir 61%. Vamos pegar aqui, 61%. Dá uma olhadinha no gráfico dela e começar a entender como é que foi o dia desse papel. Primeiro vamos ver a cotação, depois a gente vai entrar em tudo que aconteceu no papel ao longo do dia de hoje. Tá, começou ali no vai, não vai. Deu um ralizinho, mas voltou todo mundo com medo, né? Gato escaldado, depois do dia de ontem, todo mundo com medo. Um monte de cliente, Marcelo, o que eu faço? É risco retorno, não tem como ser diferente, tá? Tudo pode acontecer com a empresa até ela quebrar. Então, se não tiver o aporte, se não tiver capitalização, os bancos foram claros, né? Vão ajudar contando que tem a capitalização dos sócios principais do 3G. E aí, foi ao longo do dia de hoje, caminhando ali 10, 20, de repente deu um rally, e aí eu fico triste. Aqui eu aumentei para ficar mais caro. Um grande cliente meu, ontem, é um cliente muito conservador, tá? Conservador mesmo, e aí ele me ligou e falou: Márcio, o que tá acontecendo não dá para ficar assim. Pega e coloca uma grana lá. E aí a gente colocou um volume que, para pobres mortais como nós, é um volume considerável, tá? Mas, dando olhada no portfólio de uma forma geral dele, até era um número ok, condizente. Mas ele é um investidor conservador. Até quando você tem certeza? Vamos embora? Porque decidiu, tá decidido, né? Eu tô ali para catar a ordem do meu cliente, tá ao lado dele. E ele falou: vambora, desce a ripa aí, montamos a posição ontem, tá? E aí, quando eu tava aqui, sei lá, tinha que aparecer o preço aqui, depois eu vou fazer aparecer o preço também aqui, tá? Lá nos 3 e pouco ele falou: Márcio, não dormi bem à noite, me ligou, e aí eu falei para ele: o nada mais importante que aceitar o seu perfil, trabalhar ok, que senão você não dorme melhor, briga, chega, a mulher pergunta boa noite por quê? E aí é briga, enfim. É importante que você tenha o equilíbrio e esteja trabalhando ali certinho, para que não tenha nenhum estresse. E aí eu falei: bom, se você não está confortável, se você não está ok,
diminuiu a posição. Ele, Marcelo, eu vou zerar. Eu falei, ó, faz o seguinte, diminui, porque eu acredito que realmente tem um potencial de recuperação. Então, deixou lá um percentual pequeno, bem pequeno dentro do patrimônio dele, né? E aí, como Murphy no mercado de ações nunca dorme, Murphy nunca dorme, tá? Você comprou, vai cair, você vendeu, vai subir, faz parte do jogo. Quando você começa a entender que isso faz parte do jogo, você fica tranquilo, aperfeiçoa a tua forma de tradar, né? E vai acalmando, e aí você vai dominando esse Murphy para que ele trabalhe ao teu lado, tá? E faça isso para os outros investidores. Mas enfim, ele me ligou e falou, vou diminuir uma posição, e aí não foi 2 horas depois, o papel tava lá em cima, ele, pô, essa é a graça do mercado de ações, né? Eu falei, eu confesso que eu fiquei triste, né? Porque eu quero que meu cliente ganhe dinheiro, eu quero que meu cliente voe, tô no lado dele, mas não tenho bola de cristal. Mas o meu sentimento é que a gente tá realmente com uma janela de oportunidade, né? Contanto que o 3G realmente faça a capitalização, mas a gente já chega lá, tá? E aí o papel chegou a subir 60%. E aí logo na sequência começou a cair, tá, pessoal? Opa, vou colocar o lucro no bolso, principalmente quem comprou ontem. Imagina, você comprar ontem e ganhar 50%, 60%, é natural. O pessoal enfiou a jaca, entrou em leilão, o papel caiu, e aí depois você vê que tem mais uma queda forte, foi quando a empresa teve o rating rebaixado. Eu falei ontem que isso ia acontecer, é óbvio. Assim, quem está no mercado tem que saber, é uma sequência, não tinha novidade nenhuma. Mas, como já vinha para um movimento de realização, o papel acabou caindo e fechando com alta de somente 15%. Depois subir 60%. Faz parte, o jogo é esse. Vamos dar uma olhadinha nas maiores altas e maiores baixas do dia, e aí a gente vai falar de Americanas. O que aconteceu hoje? Quais são as últimas notícias da empresa? Eu já comentei, essa aqui é minha planilha do dia a dia, tá? Eu vou passar isso pro Excel, pro PowerPoint para ficar mais fácil de ver, tá bom? Então, destaque aqui na bolsa como um todo, na B3, destaque para Americanas e positivo no campo negativo. Gosto muito da positivo, acho que faz sentido olhar com carinho para ela, tá bom? Já a CVC e azul pressionada aí pelo petróleo que não para de subir, já é quase 8% de alta aí em uma semana e pouquinho, tá? Eu abasteci o carro hoje. Tá? Na parte BDRs, destaque ali para Coinbase, a corretora mundial ali que é uma das maiores do mundo. Na parte de fixa ali, HSI Malls se destacando hoje. Já na Nasdaq, Mercado Livre, mais um dia de alta forte, acabou não refletindo aqui no BDR, estranho. E o JP Morgan, que abriu caindo quase 2%, acabou fechando como destaque de alta. Agora vamos ver o que aconteceu na Americanas no dia de hoje. Então vamos para Americanas, o dia seguinte. Vamos lá ver o que aconteceu com a empresa no dia de hoje. Só ver a oscilação não reflete, né? Vamos dar uma olhadinha aí nas notícias de hoje. Primeira coisa que a gente tem que colocar no radar. Seguinte, executivos da empresa, a administração vendeu 210 milhões de ações da empresa. Desculpa, 210 milhões de reais em ações da empresa no final do ano passado. O CVM abriu o terceiro processo hoje, está em sigilo, provavelmente por inside trading. Como é que com Midas chegando, o cara que fez o milagre lá no Banco Santander, o cara que realmente veio para ser um game changer, chegando, você é administrador, só porque tá saindo, ou quem continua lá, foi lá e foi vender a posição? Desculpa. Mas aí vai ter cenas dos próximos capítulos, infelizmente, essa novela, tá? 210 milhões, lembrando que a CVM tem uma série de ferramentas para monitorar quem está negociando, o que fez, negociações atípicas, executivos das empresas, tá tudo lá, screener. E aí, você vai operar pela tua mulher, é óbvio que vai cair no escândalo. Claro, eles também são inteligentes, né? Devem operar pelo primo, da tia, da avó, do diabo a quatro, mas enfim, uma hora a casa cai, esperamos, né? Bom, então, venderam 210 milhões, tá? E aí, eu trago aqui, eu comentei da Bogarita ontem, essa questão de fake news, a gente tem que tomar cuidado, mas também é estranho eles terem vendido uma posição do papel, eles que indicaram Sérgio Real para a empresa, né? E aí, só porque o papel subiu, uma asset desmontar a posição, não é só, mas assim,
é um game changer. Então, é algo que também tem que dar uma explicada aí, Bogari, sim, o que aconteceu, né? Como é que essa decisão foi tomada, se de repente tem uma ata dessa decisão, de um comitê, enfim, a gente não adianta só ser honesto, tem que parecer honesto também, né? Com tudo isso acontecendo, um monte de gente saindo, com o Midas chegando, é estranho, é no mínimo estranho. Torço de coração que realmente não tenha nada errado, realmente só usaram market timing, mas naturalmente fica um pouquinho aí esse sentimento de que, poxa, precisa explicar um pouquinho mais, não só que realmente zerou a posição, né? E aí aqui a quantidade de ações com os administradores da empresa e como eles foram vendendo aí nessa reta final. E aí, será que nós, acionistas minoritários, ficamos para pagar a conta? E aí, fomos ludibriados? A gente vai saber aí conforme as coisas forem andando, mas que parece estranho, parece, né? Não adianta menosprezar a inteligência do caboclo. Bom, e aí, no final do dia, aí, Americanas deixando o patrocínio do banco do BBB, mais de 100 milhões em investir lá, né? E aí, qualidade, né? Sendo substituída pelo Mercado Livre, que é uma empresa que está realmente se saindo muito melhor no mundo atual, tá? Então, 3 processos que a CVM está tocando, como eu comentei, tá em sigilo, a gente não sabe ainda o que tem lá por dentro, tá? Mas a gente vai saber. Com o tempo as pecinhas vão se encaixando, pessoal. Vamos continuar aqui? Não, ainda tem bastante coisa. Então, o que acontece? A expectativa é que venha, eventualmente até hoje, seja anunciado um follow-on, uma capitalização da empresa que naturalmente tem que ter ali Lehman, o trio do 3G, tá? E eu tava conversando, tive um grande cliente que foi lá na corretora hoje conversar, e aí, tá doente, mas enfim, a gente foi lá conversar, é difícil, né, quando a gente tem uma situação um pouquinho mais difícil com o cliente, passando por um momento difícil, mas enfim, segue o jogo. Esse cliente, ele queria saber um pouquinho mais do que aconteceu, não tinha posição na Americanas, montou hoje uma posição pequena, tá? E aí, nessa reunião, ele Marcio, e aí, vai quebrar, não vai quebrar? Eu falei, tudo pode acontecer, mas sinceramente, o trio tem um nome a zelar, ele tem uma história, né? Não sei se eles, até por a questão pessoal, se eles deixariam quebrar. Mas naturalmente o que eles querem é dinheiro, né? Então, se os bancos aceitaram, e a gente entra com a figura do Sérgio Real, que era presidente do Santander, e tem contato em toda a rede. Imagina, o cara tá na nata da nata. Não é nem só Brasil, é mundial que o cara tem acesso. Então, naturalmente, ele realmente tem um poder que qualquer outro executivo não tem. Não é uma coisa assim, não é uma coisa simples ter esse networking que ele tem. Você vê ele falando, você vê ele argumentando, o cara realmente tem um poder. Então, as coisas teoricamente devem acontecer, tá? E o BTG comentou na sua reunião ontem que eventualmente poderia ter um parceiro estratégico ali junto com o BTG nessa nova fase. BTG não, desculpa, da Americanas. Imagine vir aí alguma outra parceira dela. Cenas dos próximos capítulos, tá? Fitch rebaixou lá o rating da empresa, então comentei ali no gráfico, né, de CC para Fitch e S&P, tá? Rebaixaram o rating da empresa, mas como eu falei, já era amplamente esperado, eu falei isso ontem. A gente aqui no mercado tem que saber, bom, se isso aconteceu, aquilo muito provavelmente vai acontecer e aquilo ali vai acontecer, tá? Então, como eu comentei ontem, não fazia sentido zerar a tua posição de Americanas ontem, tá? A possibilidade de um respiro era razoavelmente grande, a não sei que viesse e poderia vir. A empresa quebrou de um dia para outro, não vai ter capitalização, 3G não vai entrar, decreto, acabou. É o risco, mas se você já perdeu 80%, vale a pena segurar e ir pro game, né? Tamo junto aqui. E aí, uma notícia, eu não acompanho de perto a posição de fundos de crédito, mas teoricamente esse fundo verde, a M-Carry, saiu nas agências de notícia que eles teriam 10% in debenture da Americanas, tá? E o fundo tinha um resultado bem forte, 20,32%, né? Mesmo que perca esses 10%, não vai perder integralmente, né? Vai ter que negociar,
mas a gente entra naquela relação de risco-retorno. Por mais que tenha uma boa gestão, marketing e timing, não tem retorno alto sem risco da mesma proporção, por mais que seja administrado. Então, sempre tenha isso em mente, tá, pessoal? Vamos encerrando aqui, que todo mundo quer curtir o final de semana, e aí no final do dia de hoje, TR do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu vencimentos antecipados da Americanas e deu 30 dias corridos para entrar com pedido de recuperação judicial. Muita coisa vai acontecer com a empresa ainda, tá? Naturalmente, se sair o follow-on, isso vai mudar. Enfim, sem pânico, as peças vão se encaixar e também se quebrar, quebrou. Aí entra o trabalho de você estar aqui no distrito para a gente cuidar do asset allocation, sempre tem uma posição ali que não te machuque, não te quebre, caso realmente algo dessa proporção aconteça. Mas eu, pessoalmente, acho que não vai acontecer. Pessoal, a gente sempre encerra aqui com... Stand clear of the closing doors, please. Que as ações que vocês estejam comprando subam, que as que vocês queiram comprar caiam, contanto que não esteja aqui entre os nossos vizinhos, os assinantes do canal que estão aqui com a gente. Bom final de semana, aproveite com a família. Qualquer comentário, coloca aqui embaixo e dá o joinha para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Um abraço e até mais.